Bom, eu vou ensinar como criar regras no Firewall do TP-Link 3420, de forma que somente os servidores, somente os serviços do Baladap estejam disponíveis para quem se conectar aqui usando este roteador sem fio. Bom, no caso aqui o meu roteador ele está configurado na rede 154, né, 192.168.154, e eu vou entrar aqui no endereço dele, que é o 92.168.154.1. Ele vai pedir usuário e senha, você vai digitar o usuário e senha do seu equipamento. E eu vou ensinar aqui a usar o Access Control para que você possa estar fazendo esse controle. O primeiro passo é ir lá em Target, né, que a tradução direta seria alvo, né, seria o destino, aquilo que você quer especificar, né, no caso aqui a gente vai especificar endereços de rede nos quais os serviços do Baladap estão hospedados. Tá? No caso aqui eu faço uma liberação ampla em várias redes dos data centers onde os serviços do Baladap estão hospedados. No caso, atualmente, são essas aqui as regras, no caso mais especificamente as regras de 1 até 4, que são obrigatórias para que todos os serviços do Baladap estejam funcionando corretamente e você consiga fazer o controle, evitando que outros tipos de acesso acabem gastando aí a sua banda da sua internet. Então, o principal objetivo desse controle, de restringir acesso a somente os serviços, é esse. É evitar que um computador comece a fazer atualização, que um computador com algum aplicativo de download possa ali estar roubando ali o seu pacote de dados. Então, o objetivo de restringir é justamente esse. Então, a gente vai configurar esse equipamento para que somente o serviço do Baladap funcione nele. E no caso aqui tem alguns adicionais aqui, no caso a minha operadora é a Claro, eu fiz a liberação dos serviços da Claro, de forma que se eu estiver utilizando ali o aplicativo da Claro, eu posso continuar a consultar ali um pacote de dados, alguma coisa ali para estar vendo como funciona. Bom, esse bloqueio ele tem um inconveniente. É comum a operadora, no caso a Claro faz isso, quando o seu pacote de dados estoura, quando você vai acessar um site qualquer, ele redireciona para você para uma página que vai estar alertando sobre esse estouro desse pacote. Então, quando a gente cria essa restrição aqui para somente os serviços do Baladap funcionarem, essa página de redirecionamento quando o pacote estoura, ela passa a não funcionar, ela não acontece. Então, eventualmente, se o seu pacote de dados estourar, às vezes você vai ter dificuldade de perceber que isso aconteceu. Se esse bloqueio aqui estiver ativo. Mas nós vamos ver aqui que ao configurar esse equipamento para que ele acesse somente os serviços do Baladap, é muito fácil ativar e desativar essa restrição. Então, de forma que é bem útil você utilizar isso, porque quando você precisar ali no eventual problema, às vezes acessar a Play Store para fazer uma atualização dos aplicativos, alguma coisa, você vai e libera esse acesso temporariamente e depois volta a bloquear. Bom, além de liberar os endereços de rede dos data centers nos quais o serviço do Baladap estão hospedados, que no caso aqui são essas 3 regras que eu marquei aqui, de 2 até 4, eu também preciso fazer uma liberação do serviço de DNS. Esse a gente faz uma liberação ampla. Bom, eu vou explicar como fazer isso. Eu vou apagar aqui essa regra aqui do DNS, tá? E vou recriar ela. Vou apagar. Ixi, ele disse que eu não posso apagar porque ela está sendo utilizada aqui por outras regras. Enfim, eu vou adicionar uma outra regra aqui semelhante, eu apenas não vou salvar, mas ela vai ser referente a esse primeiro registro aqui. Você clica em novo. Aqui você deixa marcada a opção IP address, tá? O modo. Só que em vez de preencher aqui um target
um domínio ou uma descrição de uma faixa de rede, você vai escrever aqui, no caso, DNS, por exemplo, porque essa regra ela vai se aplicar a todo o serviço de DNS. Eu sei que quase certo você não vai ter conhecimento de rede, tá? Mas se alguém aí que tiver tendo conhecimento de rede estiver me ouvindo nesse momento, eu vou fazer uma explicação adicional. O serviço DNS, normalmente, bastaria eu colocar aqui a porta 53 e o protocolo UDP. Entretanto, tá, existem algumas requisições de DNS, principalmente DNSSEC, né, que é uma camada de segurança em cima de DNS, que ele acaba usando a porta 53 TCP também. Então, em vez de nós criarmos duas regras, uma UDP e outra TCP, liberando a porta 53, nós vamos aqui colocar all, né? E no caso aqui a gente vai clicar em salvar, tá? Vai clicar em salvar. Talvez ele até reclame aqui que já existe essa regra. Vamos tentar. Vou só colocar um nome. Vamos lá. Ó, ele disse que esse nome já está sendo usado, tá vendo? Não pode. Mas ao salvar, você vai ter criado aqui essa rede, essa regra aqui, perdão. Clicando aqui em editar, a gente confere aqui que é exatamente essa mesma configuração que eu fiz lá. Voltei. O segundo passo é você criar essas outras regras, tá? Você deve estar me perguntando aí, alguém que talvez tenha um pouco mais de conhecimento de rede. Ah, Wagner, por que você simplesmente não liberou o domínio baladap.com.br, igual você fez ali com o Claro? Bom, o que acontece? O serviço do Baladap, eles utilizam outras portas, tá? Que não são a porta HTTP, tá? Convencional. E o serviço do Baladap, todos eles utilizam HTTPS. E essa restrição por domínio aqui, ela não funciona com HTTPS, não funciona para outras portas. Funciona simplesmente para sites HTTP. Tá? Se tiver HTTPS, não vai funcionar. Então, por isso que eu sou obrigado a fazer a liberação aqui pelo range de endereço. Você que aí está ouvindo me ouvindo nesse momento, pode ser que seja necessário, tá, no futuro, outros endereçamentos aqui. Atualmente, somente essas 3 faixas de rede, elas cobrem quase que com toda certeza até os próximos serviços que o Baladap vier adicionar. Mas pode ser que essa lista aqui aumente, tá? Então você pode me procurar pelo WhatsApp, entrar em contato comigo e perguntando, olha, Wagner, essa lista alterou? Eu vou falar para você se tiver alterado ou não. Se tiver alterado, eu vou passar para você aí uma nova faixa de rede, tá? Mas fica aí a explicação de como configurar. Vou clicar em editar aqui nessas regras. Basicamente, tá? Essas regras, elas são uma faixa de endereço de rede, tá? Você coloca igualzinho, tá aqui a descrição, claro que você pode colocar ela diferente, mas a faixa de rede 1 do serviço Digital Ocean, que eu coloquei aqui, é exatamente essa faixa de rede. Quem também tem um pouco mais de conhecimento de rede pode estar perguntando, nossa, Wagner, é tudo isso? Olha, eu não tenho certeza, tá? Mas como eu não encontrei uma documentação do Digital Ocean me dando a certeza de quais são as faixas de endereçamento de rede dele, eu fui e coloquei essa faixa de endereçamento aqui, que atualmente cobre todos os serviços que o Baladap está utilizando, tá? Então isso aqui vai estar funcionando. Então você vai criar essas entradas aqui. Todas elas são exatamente idênticas em termos de configuração aqui, tá? Só muda aqui de fato os valores. Tem essa aqui da Claro. Se você estiver usando a mesma operadora, você pode colocar ela. No caso aqui, ó, liberei pelo domínio. Então, ao utilizar o site da Claro ali, os serviços que estejam dentro do domínio da Claro, se for HTTP normal, vai estar funcionando.
E eu coloquei também aqui uma faixa de endereço IP aqui, que seria referente aqui a alguns serviços da Claro, tá? Eu também não tenho certeza sobre esse endereçamento aqui, mas nos meus testes eu consegui navegar tranquilamente pelo aplicativo que acompanha o saldo de dados com essas regras aqui. Então, basicamente, você vai definir esses alvos aqui. Depois você vai entrar aqui em host, tá? Em host, a gente vai estar criando uma regra que eu chamei de todos, que vai englobar todos os endereços de rede que podem ser atribuídos por esse equipamento. Veja bem, nos outros vídeos eu orientei a estar fazendo uma configuração de rede semelhante a essa minha aqui. Tá? E eu disse que você iria variar aqui esse número aqui, tá? Esse conjunto de números aqui do terceiro quadrante aqui de endereço. Acho que o termo correto é talvez terceiro octeto, né? Clicando aqui em editar, basicamente você vai estar clicando aqui em IP address e vai estar colocando uma faixa de rede aqui compatível com a faixa de rede do seu equipamento, viu? Você vai colocar aqui do endereço 1 até o 254, tá? Isso com toda certeza vai estar funcionando para você. Você pega esse mesmo endereço aqui, ó, que está até aqui e completa no primeiro aqui com 1 e o último octeto aqui você substitui 1 por 254. A descrição, claro, você pode também colocar outra, mas eu escrevi aqui todos. Bom, agora que eu criei aqui os meus alvos e criei aqui os meus hosts, aqui em Rule, né, eu posso estar ativando aqui as regras, tá? Como que eu faço isso? Bom, quem está acostumado com Firewall, com iptables, vai achar muito estranho a forma de funcionamento desse Firewall aqui. Mas o correto aqui, esse default filter policy dele aqui, ele quer dizer o seguinte, tá? As regras que você criou aqui embaixo, elas são de permissão ou elas são de negação, tá? Então, se você clicar aqui que elas são de permissão, essas regras aqui vai ter o seguinte comportamento. Tudo que tiver especificado aqui embaixo vai ser liberado, tá? Tudo que tiver especificado aqui embaixo vai ser liberado, enquanto o restante vai ser proibido. Bom, obviamente, se eu desmarcar essa opção, clicar em salvar, todo esse conjunto de regras que eu criei aqui, então, vai estar completamente desativado. Veja bem, eu criei os hosts e criei os targets. Aqui é onde eu vou fazer a ativação, fazer o uso dessas regras. Por exemplo, eu tenho uma regra aqui que eu chamei de permitir DNS, onde todos os hosts da minha rede podem acessar o meu alvo DNS, tá? E essa regra está habilitada, tá? Aqui no status aqui como habilitada. Então, vamos lá. Eu vou apagar essa regra aqui e vou criar ela novamente, tá? Adicionar nova. Qual o nome dessa regra? Permitir DNS. Quais são os hosts para que essa regra vão surtir efeito? Tá aqui todos. Qual é o alvo, né? Qual é o conjunto de regras, no caso aqui, são todas as portas, todas as conexões com destino à porta 53 TCP/UDP, para quando essa regra vai estar ativa, tá? A gente não viu aqui como criar schedule aqui, mas isso é irrelevante para a gente. Isso seria um agendamento, caso você queira que essa regra funcione só de noite, essa regra funcione só de manhã. Isso não tem relevância para a gente. E o status dessa regra? Você clica em salvar, essa regra aqui vai estar criada, tá? A ordem delas aqui não vai interferir em nada. Bom, então depois que você colocar aqui que todas essas regras elas estão associadas aqui aos hosts todos, né, todos os hosts da nossa rede, essas regras aqui vão estar em funcionamento assim que você ativar aqui e salvar. Bom, basicamente é isso que você precisa para você ter o seu equipamento de rede fazendo a restrição daquilo que os seus
no caso, computadores, no caso, os seus leitores, eles vão poder somente acessar o serviço do Baladap. Bom, se você estiver trabalhando aí por exemplo, por enquanto a gente ainda não tem a venda online, se você estiver utilizando, por exemplo, algum outro aplicativo de outra etiqueteira e vai estar fazendo a validação ali, você provavelmente vai precisar ou de 2 roteadores, tá? Um para você ter o acesso liberado, tá? Ou se você for trabalhar só com um, você vai ter que tirar essa opção aqui e deixar habilitado, senão você vai estar bloqueando o acesso aí aos outros aplicativos. Bom, Wagner, eu não poderia criar regras que liberassem também esses aplicativos? Sim, a gente poderia. Só que o que acontece? Como a gente não tem domínio sobre esses serviços, é difícil dizer, tá, quais são as faixas de rede que esse serviço precise. Tá? Eu não sei se ele tem um balanceamento de carga, se ele usa algum tipo de balanceador, já falei sobre isso, se ele utiliza algum CDN. Então é difícil eu conhecer o que esse aplicativo, o que esse serviço necessita, de forma a ter certeza que eu vou conseguir liberar corretamente. Então, o que a gente tem feito é que na bilheteria, onde geralmente temos computadores que podem ser os grandes vilões aí da história, de uso incorreto dos dados, a gente tem restringido. E também, se a leitura ela for especificamente apenas do Baladap, a gente pode trabalhar também nesse modo restrito, tá? Lembrando que eu não tenho a liberação da loja, não tenho liberação da Play Store, né, mais especificamente, nada disso. Se você quiser baixar, você desativa aqui as regras e salva. Bom, então é isso. É assim que você pode restringir a configuração. Estou fazendo esse vídeo de uma forma bem rápida, tá? Desculpem aí a prolixidade, mas é isso que eu tenho que passar para vocês. Muito obrigado.